Olá, seja bem-vindo à aula sobre notação científica. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender a importância da notação científica, converter um número para notação científica e vice-versa e realizar operações com números em notação científica. Você já pensou em representar a massa do Sol através deste número? Ou representar a massa do átomo de hidrogênio por meio deste outro número? São números que até para a leitura existe uma grande complexidade, quanto mais para sua interpretação. Para seu uso, usamos a notação científica com o intuito de simplificar este tipo de notação numérica. Um número está em notação científica se houver um produto entre um número maior que 1 e menor do que 10, multiplicando uma potência de 10. Exemplos: 1,35 vezes 10 à sexta. Veja que esse número 1,35 é um número maior do que 1 e menor do que 10 e está multiplicando uma potência de 10. Assim, ocorre com todos os outros exemplos. Veja que todos os outros valores que multiplicam a potência de 10 está entre 0 e 1. Assim, fica mais fácil simplificar e dizer que a massa do Sol é de 1,9891 vezes 10 elevado a 30 kg. E a massa do átomo de hidrogênio é de 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Desta forma, a notação científica facilita a interpretação da noção de grandeza e torna as operações com estes números bem mais fácil e livres de erros. Mas como fazemos para escrever um número em notação científica? Há dois casos. O primeiro caso, mude a vírgula de posição, de forma que se obtenha um número maior do que 1 e menor do que 10. Multiplique o número obtido por uma potência de 10, cujo expoente seja igual à quantidade de posições mudadas pela vírgula. Assim, sempre que mudamos para a esquerda, o expoente será positivo. O segundo caso, números menores do que 1. Mude a vírgula de posição de forma que se obtenha um número maior do que 1 e menor do que 10. Multiplique o número obtido por uma potência de 10, cujo expoente seja igual à quantidade de posições mudadas pela vírgula com o expoente negativo. Por exemplo, vamos escrever o número 145.600.000 em notação científica. Veja que atualmente a vírgula está nesta posição. Para que o número fique em notação científica, a vírgula deve ficar entre os algarismos 1 e 4. Para fazermos essa mudança, é necessário mudarmos a vírgula 8 posições, ou seja, 8 casas decimais. Logo, ficaremos com a parte não nula do número 1,456. Os zeros à direita não são necessários e multiplicamos por 10 elevado a 8. E isso porque foi um número de vezes que a vírgula mudou. Como a vírgula está mudando para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. No segundo exemplo, vamos escrever um número 0,0000000000234 em notação científica. A vírgula deve se deslocar para a direita do algarismo 2. Está aqui e deve se deslocar para cá. Assim, teremos 2,34, que é um número maior do que 1 e menor do que 10.
Para isso, a vírgula irá mudar de posição 12 vezes. Observe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas decimais. A vírgula mudando para a direita terá o sinal do expoente negativo. Logo, pegamos a parte não nula, ou seja, 2,34 e multiplicamos por 10 elevado a menos 12. Vamos agora resolver alguns exemplos utilizando a notação científica. No exemplo 3, temos 3,45 vezes 10 elevado a 7, mais 7,82 vezes 10 elevado a 9. Antes de resolvermos a adição propriamente dita, devemos converter o número 7,82 vezes 10 a nona para uma potência de 10 elevado a 7, ou seja, devemos deixar ambos os números com a mesma potência de 10. Pois assim, poderemos colocar a potência em evidência e realizar a adição entre os números. Para convertermos o número 7,82 vezes 10 a nona em uma potência de 10 elevado a 7, basta deslocarmos a vírgula 2 posições para a direita. Assim, teremos que diminuir 2 unidades no expoente. Toda vez que deslocamos a vírgula para a direita, ou seja, cada casa que colocamos para a direita, diminuímos a mesma quantidade no expoente. Logo, ficamos com 3,45 vezes 10 elevado a 7, mais 782 vezes 10 elevado a 7. Não é necessário escrever a vírgula, ou seja, 782,0 vezes 10 a sétima, pois a vírgula e os zeros não são necessários e não alteram o valor do número. Como nesta adição nós temos dois números que contêm uma potência de 10 à sétima, nós podemos colocar 10 à sétima em evidência. Assim será 10 à sétima vezes 3,45 mais 782. Portanto, 3,45 mais 782 é igual a 785,45 vezes 10 à sétima. Perceba que o resultado que encontramos, apesar de possuir a potência de 10, ainda não está em notação científica, pois 785 não está entre 1 e 10. Assim, temos que colocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Portanto, se deslocarmos para a esquerda, aumentamos unidades na potência. Como é necessário mudar de posição 2 casas decimais, logo 2 unidades serão acrescidas no expoente, ficando então 7,8545 vezes 10 elevado a 9. No exemplo 4, temos dois números escritos em notação científica, mas observe que as potências possuem expoentes diferentes. Assim, precisamos converter aquele número que tem maior expoente para uma potência que tenha o mesmo expoente do menor. Ou seja, o primeiro número, 6,73 vezes 10 à oitava, deve ser reescrito como uma potência de 10 à sexta. Precisamos caminhar 2 unidades para a direita com a vírgula. Teremos que diminuir, assim, 2 unidades no expoente. Assim, ficaremos com 6,73 vezes 10 oitava como 673 vezes 10 à sexta, menos 2,33 vezes 10 à sexta. Como as potências de 10 têm o mesmo expoente, podemos colocar em evidência, ficando então como 10 elevado à sexta vezes
673 menos 2,33. Assim, 673 menos 2,33 resulta em 670 vezes 67 vezes 10 à sexta. O valor que multiplica a potência de 10 está maior do que 10. Logo, colocando em notação científica, ficaremos com 6,7067 vezes 10 elevado a 8, visto que a vírgula deslocou 2 posições para a esquerda. No exemplo 5, temos uma multiplicação entre dois números com potência de 10. Procedemos da seguinte forma. Vamos escrever os fatores que multiplicam as potências de 10, um ao lado do outro. Visto que a multiplicação tem a propriedade comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não alteram o resultado do produto, e as potências de 10, uma colocada ao lado da outra. Primeiro, multiplicamos 4,52 por 3,32, que resulta em 15,0064. Agora, multiplicando as potências. Em uma multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes, ou seja, 10 elevado à quinta vezes 10 elevado à quarta é igual a 10 elevado à nona, ou seja, 5 mais 4, 9. Esse fator que multiplica a potência de 10, o fator 15,0064, é um número maior do que 10. Logo, colocando em notação científica, teremos que deslocar a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Assim, ficamos com 1,50064 vezes 10 elevado a 10. Como deslocamos para a esquerda, aumentamos uma unidade em seu expoente. No exemplo 6, temos uma divisão com dois números em notação científica. Para facilitar essa operação, vamos utilizar a conhecida fração. 8,3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 4,15 vezes 10 elevado à terceira. Assim, como na multiplicação, na divisão vamos operar com os fatores que multiplicam as potências de 10, ou seja, 8,33 e 4,15. Primeiro, vamos realizar essa operação. A divisão entre 8,3 e 4,15 resulta em 2. Agora, dividindo as potências, 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 3, vamos conservar a base, que é 10, e subtrair os expoentes. 8 menos 3, 5. Então, o resultado dessa divisão é 2 vezes 10 elevado à quinta. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Esperamos que você tenha compreendido o conceito sobre notação científica.